Paz do Senhor para todos. Amém. Tome assento por bondade. Uma noite fria, mas os irmãos tiveram coragem, né? Estão aqui e nós ficamos muito alegres, muito felizes pela presença de todos vocês, né? Eu agradeço em primeiro lugar a Deus por esse privilégio, essa oportunidade que nós temos de estar aqui juntos para refletirmos um pouco sobre este tema de sabedoria financeira. Quero agradecer ao pastor Geraldo, né, pela liberdade que ele nos deu de estar trabalhando com vocês aqui nesta noite. Agradecer ao irmão Valmor e a sua esposa Maria Helena, que estão lá embaixo também. A irmã Maria Helena está lá embaixo preparando o jantar. Está aqui, já veio, já deu uma força para as irmãs, já tem, né? Também ao Rodrigo e a Jussara, onde eles estão? O Rodrigo e a Jussara estão aqui na frente, muito obrigado. Porque eles promoveram, né, e organizaram tudo e convidaram, e vocês estão aqui, e nós agradecemos e louvamos a Deus por esta oportunidade tão maravilhosa. Muito bem, nós vamos trabalhar com vocês esse tema, né? Sabedoria financeira. O Tiago me ajudou aqui, vai me ajudar depois se eu me atrapalhar um pouquinho no slide. O Tiago me pertinho, né? Para ajudar a gente. Muito bem. Por que esse tema sabedoria? Nós já vamos entrar nesse assunto e explicar para os irmãos certinho porque nós escolhemos esse tema, porque que esse tema está no nosso coração. Eu venho trabalhando outros temas, né, como liderança, também trabalhando com a situação motivacional, palestras motivacionais, e hoje estou na Abadeus trabalhando como gestor de parcerias. E este ano especificamente eu venho trabalhando mais na questão financeira. E o pastor já deu um toque aqui, por que nós estamos focando em finanças? O ano passado o brasileiro estava no sufoco, e esse ano não está diferente. Então eu estou focando esse ano bastante em finanças, tanto em empresas como em igrejas, para ajudar as pessoas a melhorar a situação financeira. Então o que nós vamos tratar hoje aqui? Vários assuntos. Nós vamos falar aqui, por exemplo, uma palavra que vocês não estão muito acostumados: liberdade financeira, independência financeira. Vamos falar sobre integridade, vamos falar sobre generosidade, vamos falar sobre investimentos, poupança, vamos falar também sobre aposentadoria, que chama muita atenção, né? Sobre juros, cheque especial, cartão de crédito, tanta coisa importante do nosso dia a dia. Então eu acredito que é um tema bastante propício para o momento que nós estamos vivendo. Eu vou falar algumas coisas que são muito básicas para vocês e outras coisas não são tão básicas assim. Muita gente vai escutar e vai dizer: poxa, eu não sabia que existia isso. E outro detalhe, se vocês prestarem atenção e colocarem em prática aquilo que nós vamos falar aqui, você pode ter uma vida muito próspera, muito abençoada e uma vida muito feliz. Afinal de contas, todos nós buscamos felicidade. Quem é que não quer ser feliz? Todos nós queremos felicidade, não é verdade? Então, existem alguns segredos para nós encontrarmos a felicidade. E nem sempre o dinheiro vai trazer felicidade. Mas é importante nós entendermos que nós precisamos encontrar a felicidade. E é claro, vocês que aceitaram Jesus sabem que acima de tudo está Deus, está o Senhor Jesus. Mas o nosso tema aqui, ele é um pouco técnico, né? E talvez vocês vão estranhar um pouquinho. Da mesma forma como eu abordo lá nas empresas, lá nas associações comerciais, nós vamos abordar aqui para vocês também. Então nós vamos começar falando sobre sabedoria financeira. Eu coloquei aqui, né, sabedoria financeira, coloquei o meu nome, a minha profissão, coloquei aqui contatos, mas depois lá no final a gente pode ver isso melhor. Inicialmente nós dividimos aqui 3 palavras que eu considero assim que são os 3 pilares essenciais para que a gente possa ter uma boa administração financeira. A primeira delas, é claro, logicamente, é sabedoria. Essa palavra sabedoria, ela daria para a gente ficar falando aqui 1 hora e meia, 2 horas. O contexto é muito lindo, muito grande. Mas eu vou procurar ser breve, né, amor? Porque nós temos um tempo também limitado. Mas, gente, sabedoria. Quando nós olhamos lá no livro de Crônicas, o grande rei Salomão, ele foi muito abençoado. Porque ele orou a Deus e ele pediu para Deus falar com ele. Quando Deus se manifestou para Salomão, ele se apresentou e disse para o rei o seguinte: pedes o que queres e eu te darei. Se fosse para mim, se fosse para você, que Deus aparecesse e pedisse para a gente pedir o que a gente quisesse, o que será que eu pediria? O que será que você pediria? Ele não pediu ouro, não pediu prata, não pediu riqueza, não pediu nada disso. Salomão pediu
Sabedoria. Porque através da sabedoria ele adquiriu ouro, prata, riqueza. Ele foi um dos homens mais ricos que já passou por essa terra, o grande e sábio rei Salomão. Ele escreveu um livro de sabedoria. E eu coloquei ali na tela, vocês podem ver, tem um livro chamado Salomão, o homem mais sábio que já existiu. Se vocês puderem ler este livro e paralelo a ele, ler o livro de Provérbios, dificilmente você não vai ser próspero e você não vai ser abençoado, a não ser que você não coloque em prática o que está no livro de sabedoria e não coloque em prática o que está neste livro. Porque este livro ele abre a nossa mente, abre o nosso entendimento para nós entendermos o que é que está escrito no livro de sabedoria de Salomão. Então ele abre o nosso entendimento para que nós possamos colocar em prática no nosso dia a dia a nossa sabedoria com relação às finanças, com relação a dinheiro. Mas vocês vão perceber o seguinte, eu começo falando nesses 3 pilares: sabedoria, integridade e generosidade. São 3 pilares fundamentais para que nós possamos ser prósperos, ser abençoados. Isso tanto na vida pessoal, financeira, como nos negócios. Aqui no nosso meio com certeza tem empresários, tem empreendedores, tem pessoas que trabalham de maneira autônoma, independente. São pessoas que ganham a sua vida através do empreendedorismo, tem algum negócio próprio e estão crescendo cada vez mais financeiramente. Mas, se não tiver esses 3 pilares, dificilmente vão permanecer por muito tempo na prosperidade, na bonança, na abundância financeira. Então, por isso que é importante vocês ficarem bem atentos dentro desse contexto que nós vamos já começar falando aqui. Então, além do livro, né, Salomão, o homem mais rico que já existiu, tem um outro livro que eu vou mandar para vocês também, quem botou ali o e-mail, né, a gente vai estar mandando isso aqui, vocês vão ler no computador, mas depois vocês podem comprar esses livros, que é muito interessante vocês terem ele também de maneira impressa, né? Eu tenho muitos livros assim, e-books no computador, mas eles servem para mim ler aquele livro, ter uma ideia de como aquele livro é, e depois eu vou lá e compro um livro impresso, porque eu gosto de ter um livro impresso. Isso vai acontecer com vocês também. Então nós podemos mandar esses livros para vocês por e-mail, tanto esse do Salomão, como um livro chamado Pai Rico, Pai Pobre. Esse livro já foi vendido mais de 2 milhões de cópias no Brasil, e ele tem mudado a vida de muitas pessoas. Então é baseado nesse livro que o Gustavo Cerbasi também, ele publicou um livro no Brasil, e também foi vendido 1 milhão de cópias no Brasil. Baseado nesses 2 livros foi que eu desenvolvi a minha palestra. E vocês vão perceber que ela é muito importante. Ela tem mudado a vida de milhares de brasileiros. E ela pode mudar a vida de algumas pessoas que estão aqui. Porque se eu fosse perguntar aqui, eu sei que tem pessoas aqui que estão endividadas, tem pessoas aqui que estão desorganizadas financeiramente, mas tem pessoas aqui que têm dinheiro para investir e não sabem aonde investir. E tem outras que já sabem. Mas a grande maioria dos brasileiros não sabe aonde aplicar os seus recursos financeiros. E é isso que nós vamos abordar aqui com vocês. Então o primeiro passo é sabedoria. No livro do Richard, agora não sei dizer o sobrenome dele, é americano, esqueci o sobrenome dele. Esse Richard, ele já vendeu mais de 2 milhões de cópias desse livro no Brasil, Pai Rico, Pai Pobre. E vendeu pelo mundo afora muitos exemplares. Ele coloca também, ele não usa o termo sabedoria, mas ele usa inteligência. Ele usa a expressão inteligência. Quem tem inteligência, é claro que a palavra inteligência é sinônimo de sabedoria. Ele diz o seguinte: você pode não ter muito dinheiro, você pode não ter muito capital, você pode não ter muitos recursos, mas se você for uma pessoa inteligente, uma pessoa sábia, você pode adquirir muita riqueza e muita prosperidade. Basta para isso você entender que o maior capital que o ser humano pode ter não é matéria, não é tijolo, não é parede, não é ouro, não é prata, não é dólar, não é real, não é euro. O maior capital que o ser humano pode ter é o seu intelecto, é a sua inteligência, é a sua sabedoria. Então isso também é o tema central do livro Pai Rico, Pai Pobre, que eu também aconselho a leitura de todos vocês. Não deixem de ler esse livro, ele também é muito importante para o nosso entendimento sobre finanças,
o nosso entendimento sobre recursos, sobre dinheiro, como administrar as nossas finanças. E depois eu falo sobre generosidade. Antes de falar de generosidade, vamos falar um pouquinho sobre a integridade. Integridade, gente. Algumas empresas, eu sei que tem pessoas aqui que trabalham em grandes empresas. Algumas empresas, quando elas vão admitir um funcionário, elas têm alguns pré-requisitos. Primeiro, é claro, tem os pré-requisitos técnicos. Então eles querem lá um engenheiro, querem um administrador, querem um advogado, querem um técnico ou uma enfermeira, qualquer profissão. Eles vão querer, é claro, os requisitos técnicos daquela profissão. Mas no momento da entrevista, grandes empresas, eles querem saber se o funcionário ele tem integridade. O que é integridade? Integridade está relacionada com fidelidade, está relacionada com honestidade. Integridade, eu posso dar alguns exemplos aqui. Eu posso citar, por exemplo, um fato que aconteceu comigo. Eu posso citar um exemplo de um fato que aconteceu no Brasil e foi muito noticiado, vocês vão lembrar, de um velhinho, um senhor que trabalhava no aeroporto. E uma pessoa muito rica foi ao banheiro daquele aeroporto e esqueceu uma mala de dinheiro. Esse senhor que limpava o banheiro passou lá e viu aquela mala, abriu a mala, estava cheia de dinheiro. O que ele fez? Poderia pegar aquele dinheiro, levar para casa, ninguém ia ficar sabendo que foi ele que pegou aquele dinheiro. Mas como ele tinha um desses pilares, integridade, era uma pessoa honesta, íntegra, correta, ele não ficou com dinheiro para ele. Ele pegou aquele dinheiro, falou com a direção do aeroporto, essa pessoa voltou ali, porque lembrou que tinha esquecido, e esse senhor devolveu o dinheiro. Vocês lembram dessa história? Muita gente fez que sim, né? O que tem de valor nisso? A integridade. Está faltando em muita gente, está faltando em muitas empresas, está faltando em muitas pessoas, a honestidade e a integridade. Então eu digo assim, se você quer ser bem sucedido na vida financeira pessoal, tenha sabedoria, mas tenha também integridade, tenha honestidade. Saiba como agir diante de circunstâncias que podem comprometer o teu caráter. Eu vou dar um exemplo meu também, e eu sei que se eu abrisse aqui o espaço, alguns de vocês teriam exemplos como esse também. Aconteceu comigo um fato semelhante. Eu estava trabalhando no final do ano passado, e dentro da minha empresa, eu ministrando palestras, e numa daquelas cidades que eu ministrei palestra, tinha as apostilas para os alunos, e as apostilas ficaram lá, naquela cidade, para a pessoa que estava lá organizando o evento, vendesse as apostilas. Ela vendeu as apostilas, eu passei lá numa certa ocasião, e ela me entregou o dinheiro das apostilas, eram R$4.600. Só que eu fiz um teste com a minha empresa. Eu tinha muito dinheiro na mão, me deram em dinheiro, e eu não podia botar aquele dinheiro no bolso, eu depositei na minha conta aquele dinheiro. E eu esperei uma semana, ninguém me pediu conta daquele dinheiro, esperei 2 semanas, ninguém pediu conta, passou um mês, e ninguém me pediu conta. Esqueceram que aquele dinheiro existia, esqueceram que era da empresa aquele dinheiro, e estava no meu poder. A empresa não tinha uma organização muito boa, e estava no meu poder. No mês seguinte fui fazer um acerto, depois de um mês, desse período que peguei o dinheiro, fui fazer um acerto com o chefe. E ele mandou a secretária me fazer o pagamento, depositar o meu pagamento. E eu disse para ele, olha, agora tu desconta aí desse valor que tu vai me pagar, R$4.600. Naquele momento ele deu um pulo assim para trás. Disse, mas como? Eu te devo, que tu me deve esse dinheiro? Eu disse, não, eu te devo esse dinheiro. Mas como? Não, tu me deve por isso, por isso e por isso. Ele assim, e o pessoal aqui perdeu o controle? Disse, ninguém tinha esse controle. Mas esse dinheiro não é meu. Se ele não é meu, é teu, então desconta. Ele ligou para a secretária na hora, desconta aí 4.600, assim. Certamente ele chamou a equipe depois, e fez alguma coisa. Então ele viu que a casa não estava organizada. Isso é o quê? Integridade. Isso é você ser sincero com você mesmo. Você não pode ficar com aquilo que não te pertence. Isso acontece no dia a dia em coisas pequenas. Por exemplo, se um guarda de trânsito para você e você está errado e ele vai te aplicar uma multa, muita gente faz o quê? E tem até policiais que pedem suborno. E tem pessoas que oferecem suborno para não ganhar a multa, pagam um valor menor para o policial. Está errado, está faltando integridade,
está faltando caráter. Se eu errei, tenho que pagar multa para aprender a não burlar mais a lei, a não transgredir a lei. Então, os 3 pilares, se eu tiver sabedoria ou tiver inteligência para ganhar o dinheiro, tem muita gente que tem esperteza para ganhar dinheiro, traficante ganha dinheiro, não é verdade? Assaltante de banco ganha dinheiro, mas eles não têm integridade, eles não têm escrúpulo. É o dinheiro acima de qualquer coisa, acima de vida, acima de caráter, é desonestidade, e por aí vai, né? Não precisa falar muito, porque a gente sabe que no Brasil tem muita corrupção. Agora, você quer ser abençoado, você quer ser próspero, você quer progredir na vida material, tenha sabedoria, tenha inteligência para ganhar o dinheiro, mas tenha integridade, tenha honestidade, seja fiel em tudo, e aí você vai ser abençoado. E agora eu entro no 3º pilar, que é generosidade. Eu cito aqui o exemplo de um grande empresário. Ele foi dono da IBM nos Estados Unidos. Esse empresário, ele era muito rico, acredito que ele já deve ter falecido, e a IBM na época era muito mais poderosa do que a Microsoft. Depois a Microsoft superou a IBM e é o que ela é hoje, né? Mas esse grande empresário, ele tinha um costume de ser muito generoso, ele era muito rico. Mas ele ia no restaurante, um taxista, um motorista, e ele dava gorjeta muito alta, até que um dia alguém chamou a atenção dele. Mas por que o senhor dá gorjetas tão alta? Ele disse o seguinte: olha, eu gosto de ser generoso com as pessoas, principalmente as pessoas que estão nesta posição, um garçom, um recepcionista de um hotel, uma camareira, um motorista, mesmo de táxi. São pessoas que estão em vantagem em relação à minha pessoa, ele disse. Como eu sou um homem muito poderoso e muito rico, e eles estão numa classe um pouco mais inferior, mas são pessoas honestas e corretas, eles tanto podem falar muito bem de mim, como podem falar muito mal. Eu sendo generoso com eles, eles vão falar muito bem de mim. E era assim que ele conseguia ter muito sucesso nos seus negócios, porque as pessoas falavam muito bem dele, e ele dava gorjetas acima da média, né, do que as outras pessoas davam de gorjeta. E aí entra o aspecto generosidade. Quando nós recebemos o nosso salário, ou quando nós, lá na empresa, chega no final do mês, nós temos o nosso lucro, depois de pagarmos todas as despesas, a empresa tem o seu lucro. Essa empresa ela pode ser generosa ou não. Esta pessoa pode ser generosa ou não. Quando nós entendemos que tudo que nós ganhamos provém de uma fonte, aí nós somos generosos. Vem de onde? Vem de Deus. Todos os recursos, eles provêm de Deus. O ar que nós respiramos, a natureza, a nossa saúde, tudo vem de Deus. E aí entra o aspecto generosidade. Se tudo vem de Deus, eu tenho que concordar com Deus e devolver para Ele aquilo que é dele, né? Então, eu contribuo com a obra de Deus, eu contribuo com instituições beneficentes que fazem obras sociais, eu contribuo com pessoas mais pobres do que eu, porque sempre tem alguém mais pobre que a gente, não é verdade? Então, quando a gente faz isso, a gente está dizendo para Deus e para nós mesmos que nós não somos apegados ao dinheiro, que nós não somos presos, que nós somos libertos e que nós temos vontade que as pessoas sejam abençoadas assim como nós somos abençoados. E aí nós destinamos um percentual, né, para igrejas, para obras sociais, para pessoas mais pobres. Isso é generosidade, isso é compreensão, isso é entendimento de que os recursos não são nossos, são dádivas de Deus para nós. Então nós temos o coração aberto para ser generosos. Por isso que eu coloquei ali generosidade. Aí eu coloquei do lado, Deus é dono do nosso negócio. É o nome de um livro. Esse livro aqui foi um dos primeiros. Esse autor americano, Stanley Tan. É um livrinho já meio velho, mas eu gosto sempre de estar lendo esse livro. Eu vou contar para vocês a história rapidamente aqui desse livro, desse autor americano, de uma grande empresa na indústria plástica americana. Esse homem, ele começou destinando 10% para obras missionárias. E os produtos que ele vendia, ele colocava dentro dos produtos folhetos evangelísticos, porque ele queria que as pessoas conhecessem a palavra de Deus. Então ele fazia isso, ele evangelizava através dos produtos que ele vendia na sua empresa. E esse homem, ele começou dando 10% para obras missionárias. Mas eu estou falando começando porque ele avançou. Depois que ele viu que ele estava sendo abençoado, ele achou que 10% era pouco, ele entrou em 20, 30, 40, pasmem vocês,
ele chegou a 90%. Por isso que ele botou o nome do livro e escreveu esse livro. Aquele livro ali já é um exemplar novo, uma capa nova desse que eu mostrei para vocês aqui. Deus é dono do meu negócio, porque 90% do lucro dele ia para obras evangelísticas, ia para obras sociais, ia para caridade. Então esse homem tinha um coração extremamente generoso. O que eu deixo aqui de mensagem para nós que estamos aqui? Se nós formos abençoados e agraciados e retermos somente para nós e não formos generosos, vai faltar um dos 3 pilares. Então você pode ter sabedoria, ter inteligência, ganhar muito dinheiro de forma honesta, de forma íntegra, sendo trabalhador, sendo honesto, tendo uma empresa que presta um bom serviço, uma empresa que entrega excelentes produtos. Você pode fazer tudo isso pagando todos os impostos, sendo honesto. Mas se te faltar um dos pilares, faltar generosidade, o teu negócio não vai muito longe. Então pense nisso. Se nós terminássemos aqui, eu já ia para casa satisfeito se vocês guardassem essas 3 palavras: sabedoria, inteligência, integridade, generosidade. Colocassem isso em prática, vocês vão ser muito abençoados. Amém. Vão ser muito prósperos, vão ser muito felizes. Eu digo para vocês que nós temos muita coisa para falar. Não sei se eu consigo até 9 horas, mas consigo sim. Consigo, né, amor? Até 9 horas falar tudo que eu tenho para falar. Então, gente, essa que seria a parte inicial da nossa conversa, da nossa fala. Eu gostaria que vocês gravassem aí e até escrevessem, para no final a gente abre para perguntas, né, amor? A gente abre para perguntas, para não interromper aqui a minha linha de raciocínio. Muito bem, vamos mais em frente. O que é educação financeira? Infelizmente, gente, no Brasil, nós não temos a cultura nas escolas de termos educação financeira. Então, o Brasil, as escolas brasileiras, não ensinam muito sobre educação financeira. Isso traz uma série de problemas. Por isso que o ano passado, a maioria dos brasileiros, parece que 53% dos brasileiros estavam endividados. Isso é muito triste. Por isso que este ano eu estou com esse propósito no meu coração, de falar muito sobre finanças. Porque o meu propósito número 1, o meu objetivo número 1 é ajudar as pessoas a saírem das dívidas, a organizarem a situação financeira e também a investir o seu dinheiro para que o seu dinheiro cresça. Agora, voltando lá novamente, não esqueçam, se vocês ganharem muito dinheiro na vida, mas não tiverem os 3 pilares, vocês poderão fracassar. Então procurem manter os 3 pilares da sabedoria financeira, que é a própria sabedoria, que é a integridade, a honestidade acima de tudo, mesmo que você fique no prejuízo, e também a generosidade, coração aberto para Deus, para as instituições, para igrejas, para a missão e etc. Ok? Gente, educação financeira, ela se baseia nisso aqui, ó. É uma coisa muito simples, é uma regra básica na teoria. Agora, a prática nem sempre é assim. Porque veja bem, todo mundo sabe que nós temos que ganhar alguma coisa para poder sobreviver, não é verdade? E o que nós temos que fazer? Gastar menos do que aquilo que a gente ganha. Não é assim? Investir a diferença e reinvestir o resultado. Isso é básico. Isso é básico. Só que entre a teoria e a prática existe uma distância. Às vezes a gente tem a teoria, mas não consegue colocar em prática. Então o nosso desejo aqui é que vocês escutem, muitas coisas vai ser novidade. Algumas pessoas aqui são profissionais, o que eu estou falando aqui é muito básico, mas para outras pessoas, tem pessoas que nunca ouviram isso. Então você vai ouvir hoje, quem sabe pela primeira vez, alguma palavra nova. Procure colocar em prática, porque praticando isso, você vai ser abençoado, você vai ser próspero e você vai ser feliz. E o que todos nós procuramos? Não é a felicidade? Então eu quero que todos, é o que Deus quer também, que todos sejam felizes. Muito bem, nós temos que buscar na vida financeira o equilíbrio.
Nem 8, nem 80. Nós temos que atingir o equilíbrio financeiro. Esse é o nosso objetivo na vida financeira. Vamos falar um pouquinho sobre estatística? Olha lá, eu vou ler com vocês ali, ó. Brasileiros estão mais endividados. Essa estatística foi do ano passado. Este ano, gente, não vai ser diferente. E talvez pior. Porque nós temos aí o efeito Copa, nós temos aí o efeito eleição, nós temos aí o efeito inflação, nós temos uma série de fatores que está apontando que este ano a situação financeira está um pouquinho pior do que o ano passado. Para mostrar status, 75% das pessoas preferem pagar caro por roupas, carros, artigos eletrônicos. Será que é mentira isso? Estatísticas estão dizendo. O que eu coloquei ali é o que as estatísticas dizem. Eu não estou inventando, tá? Muita gente paga caro até por roupas de marcas, por carros e por artigos eletrônicos. Eu tenho um exemplo assim, tem um rapaz que ele estava mal de calça e de camisa, e alguém chegou para ele e disse assim: rapaz, tu tem que comprar uma calça nova, uma camisa, tu vai sair com uma roupa muito velha. Ele disse: não, mas eu não tenho dinheiro, eu estou economizando, não posso comprar calça, não posso comprar camisa. Passou um mês, essa pessoa encontrou esse jovem e viu ele com um celular na mão, top. Pensa num celular top, aquele que filma, aquele que tem WhatsApp, aquele que tem internet, aquele que tem Facebook, aquele que bate foto, né? Faz de tudo, até fala, dá até para falar com ele, né? Pensa um celular de última geração que custa uns R$2.000. Aí essa pessoa viu ele com o celular e perguntou: rapaz, o que é isso? Um celular novo, que coisa linda, quanto é que tu pagou? R$1.900. R$1.900. Comprasse calça, camisa que estava precisando? Pá, nem lembrei que eu precisava de calça, camisa. Comprou um celular de 1.900, mas não comprou calça nova, não comprou camisa nova. O que é isso? É a força do marketing, é a força da propaganda, porque nós estamos vivendo em um mundo materialista, consumista, e nós sofremos um bombardeio diário de promoções. E aí, se nós não temos equilíbrio financeiro, nós acabamos entrando em algumas frias, em algumas furadas. Segundo pesquisas, 25% da renda vai embora com juros. E às vezes a gente não se percebe isso, paga lá um eletrodoméstico, móveis para dentro de casa, ou até mesmo no carro, na prestação da casa, juros altíssimos, fora de um padrão normal, porque não observamos o juro. Aí 25% da renda vai embora com juros. Aí tem gente que vai lá, pede um aumento para o patrão, né? Porque ele está ganhando pouco, mas é que ele está gastando com juros, está gastando em coisas que não deve, e aí falta o dinheiro. E aí nem sempre ele vai receber da empresa aquele aumento que ele gostaria de receber, porque a empresa também está no limite. Esse último aqui também é importante. Pesquisas informam que 50% dos casamentos no Brasil se desfazem por questões financeiras. E essa estatística, ela é forte, ela é pesada. Nos Estados Unidos o índice é maior. Muitas pessoas nos Estados Unidos, muitos casais, se separam por causa do dinheiro. E às vezes, gente, não é a falta do dinheiro. Às vezes também é o excesso do dinheiro. Eu acredito que nos Estados Unidos pode ser mais pelo excesso, né? Acho que no Brasil deve ser mais a falta mesmo, né? Deve ser mais a falta de dinheiro, né? Os americanos sempre têm mais dinheiro que a gente. Mas é uma estatística. E ela é alarmante, porque se falta dinheiro em casa, as coisas vão ficando complicadas. E aí, se a família não souber trabalhar com essa questão, pode haver separação. O excesso do dinheiro também. Depois, mais na frente, eu vou falar um pouquinho sobre o excesso, né? Pessoas que têm muito dinheiro e o marido tem um objetivo e a mulher tem outro, eles têm focos diferentes, eles podem também chegar a um grande desentendimento. E isso causa a separação do casal. Então, por isso que tem que ter sabedoria para administrar as finanças doméstica e familiar. Gente, a armadilha do cheque especial. Esse gráfico aí vai mostrar para vocês, algo que a gente olha assim e pensa: isso não pode ser verdade, mas é verdade. Olha só o que acontece com uma pessoa que pegou R$2.000 e colocou na poupança. Em 5 anos, de novembro de 2007 a novembro de 2012, ela teve um ganho de R$ 1.309,47 em 5 anos. Foi o rendimento que deu a poupança. Ela botou os R$2.000 lá e deixou.
ela ganhou 1.309,47. Esta mesma pessoa pegou R$2.000 emprestado do banco através do cheque especial e não pagou mais, deixou rolar a dívida. Em 5 anos, olha o absurdo, 202.514,13. Será que é possível isso? É possível, porque existe aí juro em cima de juro, e aí essa dívida cresce de uma forma exponencialmente. Nós vamos falar para vocês também sobre investimento. Tem investimento que também cresce exponencialmente, e você pode começar com R$100, com R$200, com R$300 a fazer investimentos, e o teu dinheiro ele vai se multiplicar. Claro, calma lá, fiquem tranquilos, não na mesma proporção, mas parecido. E o brasileiro desconhece, porque a maioria do brasileiro, 55%, me parece que é mais ou menos por aí o índice, mais de 50% dos brasileiros hoje, me parece que é 53%, estão investindo em poupança e não conhecem outros investimentos, que eu vou falar aqui para vocês também sobre investimentos. Vocês sabem o que é INSS? Quem sabe? Pode dizer para mim agora? Instituto Nacional de Seguridade Social. Quantos aposentados tem aqui? Tem alguns, né? Opa, tem uns que são tão jovens, né? Já estão aposentados. Vocês sabem que o Instituto Nacional de Seguridade Social, eu botei outro nome. Isto nunca será suficiente. Né, pastor Geraldo? Isto nunca será suficiente. Sabe por quê que nunca será suficiente? Porque em 1950 tinha 8 trabalhadores para sustentar um aposentado. Hoje tem 1,4 trabalhadores para manter um aposentado. Daqui a 5 anos, como é que vai ser? Vai piorar. Daqui a 10 anos, vai piorar. Então, aqueles que já estão aí em meia idade, como é o meu caso e de outros que tem aqui, né, mais jovens do que eu, já estou com 50, não parece, né, Jurandir? Mas eu já estou com 50. Tem alguns aqui que dificilmente vão conseguir alguma coisa no INSS, que são mais jovens do que eu, são mais jovens do que o Jurandir, mais jovens que o Valmor. Por quê? Quando vocês chegarem na idade de se aposentar, o INSS não vai ter recursos para pagar vocês. Não vai ter. Mas eu vou entrar na justiça, não vai adiantar. Vocês sabiam que os europeus, eles têm vergonha de se aposentar com o dinheiro do governo? E eles constroem a aposentadoria deles. E eu vou mostrar para vocês que isso é possível, tá? Quanto mais novo, melhor. Eles não querem, está lá o dinheiro e eles não querem. Porque eles constroem a aposentadoria deles. Igualzinho do Brasil. Né? Do Brasil, o contrário. Por que o INSS está falido? Porque nós tivemos no Brasil uma avalanche de corrupções e de pessoas que se aposentaram irregularmente. E aí isso deu um rombo, né? E o rombo está cada vez maior, por questões até administrativas. Não vamos entrar aqui na questão governamental, mas vamos ver as estatísticas. Elas dizem o seguinte, ó, 25% dos aposentados são obrigados a trabalhar, porque aquilo que ele ganha, ele não consegue manter o mesmo padrão de vida, não consegue sustentar a família. 70% ganha apenas um salário mínimo. Como é que a pessoa vai viver com salário mínimo? Não dá para viver com salário mínimo brasileiro, não dá. Então ele tem que voltar a trabalhar. 1% mantém o mesmo padrão, apenas 1%. Tá? 46% depende de parente e 28% depende de caridade. Nós temos muitos jovens aqui. Se eu perguntasse para esses jovens que estão aqui, tem jovens aqui com menos de 25, com menos de 30 e com menos de 40, com menos de 100. Com menos de 100 também é jovem, não é verdade? Então olha só, se eu perguntasse para vocês, vocês querem estar nos 46% depender de parentes? A resposta é não, com certeza. Vocês querem depender de caridade? Também não. Vocês querem estar nos 70% que ganham apenas um salário mínimo? Também não. Ninguém quer. Agora, se eu disser para vocês assim, ó, principalmente quem tem 20, 19, 18, né? Vocês têm que guardar R$100 por mês e vocês vão fazer a aposentadoria de vocês. Ah, mas R$100?
com R$100 por mês, você pode construir a sua aposentadoria. Agora, tem que começar. Aí você tem que vencer a barreira da educação, porque nós não fomos educados para isso. Tem que haver uma mudança de comportamento, tem que haver disciplina, tem que haver ética e responsabilidade, e em todo mês você depositar aquele dinheiro, porque é para a sua aposentadoria, é para a sua liberdade e para a sua independência financeira. Tá? Então veja bem, esse gráfico aqui é de 2012, janeiro de 2012. O teto do aposentado era 3.916, hoje está 4.200 e alguma coisa, não sei se o Alano sabe, ou o Jurandir, ou o Rodrigo, é 4.200 e alguma coisa, o teto. Ninguém pode se aposentar com mais de 4.200 e alguma coisa. Isso significa o quê? Se hoje o teu padrão de vida é mais do que esse, quando você se aposentar, o teu salário vai estagnar ali, enquanto a inflação vai subir e os outros salários vão subir, porque a maioria dos salários acompanham mais ou menos a inflação. E o aposentado, ele fica em linha reta ou diminui o salário, diminui o poder aquisitivo. Então, as pessoas que querem ter um padrão de vida na aposentadoria, elas têm que fazer o quê? Elas têm que ter uma economia, uma reserva financeira. Ah, irmão, quem falou para mim de reserva? Estou lá com uma situação complicada. Então, nosso objetivo aqui é ensinar as pessoas a sair da dívida, organizar finanças e começar a investir. Então, se você está endividado, procura primeiro sair da dívida, depois se organizar, para depois começar a investir. Não se apavore se você está endividado, não é só você não é o único. Tem muita gente assim no Brasil, mas não é motivo de desespero. Sempre tem uma saída, e a primeira saída, sabe qual é? É você ter conhecimento, informação. O que nós estamos passando para vocês aqui? Informação, conhecimento, coisas que talvez vocês não vão ouvir no dia a dia, não vão ver lá no jornal, numa revista, numa televisão, mas nós estamos passando aqui para vocês. Essas informações que eu estou passando para vocês é fruto de um trabalho de 6 meses. Porque na faculdade que eu fiz durante 5 anos eu não aprendi nada disso. Fruto de um trabalho de 6 meses de treinamento que eu estou fazendo, muito investimento, para trazer essa informação para vocês. Eu escutei essa definição aqui de um grande empreendedor brasileiro chamado Flávio Augusto. Ele é o dono da WhatsApp. A WhatsApp, ela é uma escola de inglês, ela nasceu no Rio de Janeiro. Esse Flávio Augusto, quando ele montou essa empresa, ele era empregado de uma outra empresa que era uma escola de inglês, e ele observou que aquela escola estava trabalhando de um jeito, mas que se fizesse de uma outra forma, ela poderia crescer muito. Ele percebeu uma grande oportunidade de ele colocar um negócio para ele. Então ele pediu as contas daquela empresa, pegou o dinheiro da saída, me parece que R$20 mil, e pegou mais R$20 mil emprestado no banco a juros de 12%, e montou uma empresa para ele, que ele vendeu, me parece que foi o ano passado, por R$900 milhões, quase R$1 bilhão. Então ele tinha um espírito empreendedor, ele viu uma oportunidade, que aquela escola não oferecia aquele tipo de alternativa, que era o inglês para adultos, e ele começou a oferecer inglês para adultos num tempo menor do que as escolas normalmente ofereciam. Então ele criou uma empresa com um produto diferente do que o mercado oferecia, e ele encontrou clientes. Então ele alugou uma grande sala no centro do Rio de Janeiro, e rapidamente ele tinha 1.000 alunos, depois abriu uma em São Paulo, e tinha 2.000 alunos, e hoje ele tem escolas, escolas no mundo todo. Ele vendeu para o Grupo Abril, esta empresa, e ele é acionista, ainda acionista do Grupo Abril, desta empresa. E agora ele está comprou um time de futebol nos Estados Unidos, e está investindo nos Estados Unidos. E ele, olhando para a economia brasileira e para o povo brasileiro, ele fez essa definição. E eu ouvi isso dele e trouxe para a palestra. O que ele diz? Que no Brasil nós temos 2 sistemas de gestão das finanças pessoais. Um é o sistema de gestão voltado para o consumo, e o outro é o sistema de gestão voltado para a riqueza. O que é o sistema de gestão voltado para o consumo? Você ganha um salário, ou você tem uma empresa, e você gasta tudo o que ganha. E aí as pessoas têm a expectativa de lá no final do mês, vai sobrar alguma coisa, aí eu vou investir. Isso acontece com empresário e acontece com pessoas físicas. Ganha e paga todas as dívidas, e lá no final ele vai
pegar aquilo que sobra e vai tentar investir. Aí ele dá uma olhadinha, mas sobrou pouco. Eu estou precisando de um produto, vou comprar. E compra. E não guarda, não investe. Este é o modelo adotado pela maioria dos brasileiros. Sistema voltado para o consumo. A maioria das pessoas, eu vou dar um exemplo para vocês. A pessoa ganha R$1.000 por mês. E ele está vivendo com R$1.000. São em 2 na família. Estou dando um exemplo aqui bem básico. De repente ele ganha um aumento para 1.200. E ele está vivendo com aquele 1.000 e gasta tudo. Se ele ganha 1.200, ele dá um jeito de gastar tudo. Se ele ganha 1.500, ele gasta tudo, não adquire nada. Ele vai aumentando o padrão de vida. Se ele ganha R$3.000, ele aumenta o padrão de vida e gasta R$3.000. Aí ele foi promovido a gerente, ele ganha R$5.000. Ele muda o padrão de vida e gasta os R$5.000. Ele não consegue fazer uma poupança, não consegue investir, e ele vai gastando, 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 gastando. Sistema de gestão voltado para o consumo. Lá no Japão, quando nasce uma criança, o avô principalmente, ele não dá um brinquedo para a criança. Sabe o que ele dá de presente? Quem sabe? Uma ação. Tu já me disse. Aí perguntar para o brasileiro o que é uma ação, o brasileiro já diz, ação. Ação, gente, é você ser sócio de uma empresa. Ah, mas para mim investir numa ação tem que ter muito dinheiro? Não, já pode começar com R$100. Mas eu não conheço esse mercado. Então você tem que ler, tem que estudar, tem que aprender. É o que nós estamos fazendo hoje aqui, aprendendo um pouco mais sobre investimento. Investimento existem vários, não é só ação. A gente vai falar mais sobre isso mais adiante. O segundo sistema de gestão. Sistema de gestão voltado para a riqueza, para a prosperidade. Você ganha, você primeiro guarda para investir, para depois você gastar. Ah, mas isso é complicado. Sim, é complicado porque exige mudança, adaptação, flexibilidade. Os especialistas dizem que a gente deve guardar pelo menos 10%. Mas 10% para mim é muito, eu já contribuo com obras sociais, com igreja, e aí eu vou guardar mais 10% para mim. Comece com 2%, com 1%, com 3%, sabe por quê? Porque aí você cria o hábito. Sabe qual é a nossa dificuldade, brasileiro? É o hábito. Vocês querem ver uma coisa? Mudança, adaptação e flexibilidade. Eu vou fazer agora com vocês uma dinâmica, até para a gente descansar um pouquinho. Deixa eu ver se tem alguém que está do jeitinho que eu quero. Quem está de braço cruzado aí? Veja bem. Olha só, é uma dinâmica. Tem alguém de braço cruzado? Já descruzou na hora, né? Eu queria que todo mundo cruzasse os braços agora. É uma dinâmica bem legal. Para mim falar para vocês sobre mudança, eu preciso fazer essa dinâmica. Eu cruzei os braços assim, é o meu jeito. Cada um tem o seu jeito, né? Você está habituado. Agora se eu pedir para vocês mudar a posição, olha como é que eu vou fazer, ó. Vou fazer de novo bem devagar, tá? Cruzei os braços. Eu vou pegar a minha mão direita e vou colocar aqui, ó. E a esquerda aqui, ó. Façam isso. Tem gente que não vai conseguir. Sério? Conseguiu, Jurandir? Tudo sentiu confortável? Ficou mais desconfortável. Meio estranho? Aí muda. Amor, meio estranho? Desconfortável. Eu me sinto desconfortável. Eu não sei se todos se sentem desconfortável. Fica meio desconfortável. Ó, relaxa. Sobe os braços. Cruza o braço normalmente, é tranquilo. Agora, se eu tiver que inverter, ó, botei aqui e agora a outra mão aqui. Ficou meio estranho, né, pastor? Ficou meio... Parece que ficou desconjuntado, né? É? Meio torto, né? Meio torto, né? Tem gente que ainda não conseguiu nada aí. Tá todo enrolado aí. Mas, gente, por que eu fiz isso? Por que eu fiz essa dinâmica? Essa dinâmica é o seguinte. Quando o nosso cérebro ele está habituado a fazer uma coisa, e quando a gente tem que fazer diferente, exige disciplina, exige treinamento, exige informação, exige conhecimento, exige vontade. Tem gente aqui que não estava com vontade de cruzar o braço de maneira diferente. Não cruzou. Agora, se eu ensinar várias vezes e você treinar, você vai conseguir, se quiser. Se não quiser, não vai conseguir. Então, o primeiro passo, você tem que querer. Então, veja bem, a gente está passando algumas informações novas para vocês. E isso não está no subconsciente.
Porque no nosso subconsciente está assim, a gente levanta de manhã, já tem aqueles hábitos normais e vai trabalhar, pega o carro, pega o ônibus, ou pega a bicicleta, pega a moto, está acostumado a fazer aquilo. Se mudar o trajeto, de repente se bobear, você mudou de emprego, nunca aconteceu com vocês? De errar o caminho? Comigo já aconteceu tantas vezes, de errar o caminho. Meu Deus do céu. Né? Por quê? Você está acostumado de uma maneira. E aí muda o hábito, o teu cérebro está condicionado a fazer daquela forma. Então, quando você tem que mudar, estou acostumado a ganhar, gastar, ganhar, gastar. O empresário também ganha, gasta, não investe. Não melhora o produto, não compra mais ferramenta, não investe em informática, não investe no treinamento dos funcionários, não melhora o seu produto. A empresa perde para a concorrência, porque ele não investe. Ele está acostumado a ganhar, gastar e gastar. E tem muitas pessoas que eram empregados, hoje são patrões, e eles mantêm como empreendedores, como patrão, como chefe, a mesma maneira que ele administrava as finanças pessoais, ele administra a empresa. E aí, ele ganha e gasta, ele não investe. Então você tem que mudar o hábito, começar a investir. Se não pode investir 10, 15, 20%, começa a investir 1%, 2%, 3%. Aí você vai criando o hábito. Você sabe que todo mês você tem que investir alguma coisa. Mas eu vou investir no quê? A gente vai falar mais em investimento. Calma que nós vamos chegar lá. Existem várias formas de você investir o seu capital. Então, gente, procurem se adaptar ao modo de gestão voltado para a prosperidade. A gente vai falar mais sobre isso, tá? Então, a mudança